Fala pessoal, beleza? Vamos reagir, Elaine. Tema maneiro. Quem escreveu o Novo Testamento? Andaram com Jesus? Por séculos, a tradição cristã apresentou os evangelhos como relatos de testemunhas oculares. Mas e se a verdade por trás de sua autoria for muito mais complexa do que a gente imagina? Durante séculos, o cristianismo foi construído sobre a ideia de que os evangelhos foram escritos por pessoas que caminharam ao lado de Jesus, ouviram suas palavras, viram seus milagres e registraram tudo com fidelidade. Mas, para milhões de cristãos, isso não é apenas um detalhe histórico, é a base da confiança no texto sagrado. Essa ideia de testemunha ocular dá aos evangelhos um peso de autoridade que transcende o tempo. Gente, lembrando que o que acontece no Velho Testamento é mais ou menos isso. É o tempo. Você vê lá, os profetas, eles não são... O Abraão não é do mesmo tempo de Moisés. Você tem conversa de Abraão e Moisés no Velho Testamento? Você não tem. Porque eles não são do mesmo tempo. Agora, você tem conversa de Jesus com Tiago? Tem. Então quer dizer que os dois estavam lá no mesmo tempo, né? Você tem conversa de Jesus com os outros apóstolos? Tem. Inclusive, Paulo é depois, tá, pessoal? Que Jesus morre, Paulo é depois. Paulo tem uma conversa com o nosso mestre. Paulo, por que me persegues? Paulo já viu o sobrenatural da coisa, porque não era do mesmo tempo. Entendeu? Paulo é essa exceção aí. Se quem escreveu viu tudo acontecer, então duvidar do texto parece duvidar do próprio Deus. Mas os evangelhos não são textos assinados. Nenhum deles traz o nome do autor nos manuscritos antigos. Muito interessante, pessoal, é que quando Deus, que eles falam pra você, aparecia pras pessoas lá do Velho Testamento, nada acontecia com essa pessoa, tá? O Moisés, o máximo que aconteceu com ele fica brilhoso. Quando Jesus aparece pra Paulo, Paulo fica cego. E os do lado de Paulo fica surdo. Eu te falo, o que você acha que é a verdadeira divindade? Aqueles lá que apareciam lá e nada acontecia? Ou aquele que aparece e deixa as pessoas surdas e cegas? Nações, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, surgem somente no final do século II, quando líderes eclesiásticos começaram a organizar o que viria a ser o cânon cristão. Isso significa que, historicamente, os autores originais dos evangelhos eram anônimos, e esse simples fato muda completamente a forma... E eram cartas, tá, pessoal? O que acontece foi que o nosso povo gentil, eles tinham essa crença firmada no evangelho, que seria o evangelho. O que acontece é que os bandidos vieram e misturaram tudo, pessoal, quando pegou fogo lá na biblioteca lá de Alexandria. Os cristãos lá não estavam querendo que eles fizessem isso não, colocassem a história deles no que eles aprendiam com Paulo, aprendiam com o evangelho que eles tinham. Naquele templo lá ninguém aceitava na boa não, filho. Porque você acha que os caras foram tudo pra cruz, alguns foi pra fogueira. Como interpretamos esses textos? Hoje em dia o religioso aceita tudo. Ele aceita tudo. Se o cara, o capeta matou, mas deu graças a Deus, eles aceitam isso. O capeta foi bom naquele dia. Eles aceitam tudo, gente. Os religiosos. Aceita tudo que falar pra eles. Já nós não devemos ser assim, não. Entendeu? Aceitar tudo. Eles não nasceram como documentos com carteira de identidade apostólica. Isso foi construído muito mais tarde. A tradição cristã apresenta cada evangelho como se viesse de uma figura bem conhecida. Mateus, o apóstolo e ex-cobrador de impostos. Marcos, discípulo de Pedro. E Lucas, médico e companheiro de Paulo. João era o discípulo amado, amigo íntimo de Jesus. Essa narrativa foi repetida ao longo dos séculos e se tornou senso comum. Mas a pesquisa textual moderna pinta um quadro muito diferente. Os estudiosos datam os evangelhos aproximadamente assim. Marcos, 65 a 70 depois da Era Comum. Mateus, 80 a 90 depois da Era Comum. A mesma coisa, Lucas. E João, de 90 a 100 depois da Era Comum. Ou seja, o primeiro texto surge 35 anos depois da morte de Jesus. E o último, quase 70 anos depois. E nesse intervalo... Então, na própria escritura, diz que o povo já tinha o conhecimento de Jesus e eles eram perseguidos e chamados de seita dos nazarenos. A própria Bíblia diz, o Evangelho, que eles já tinham até conhecimento já sobre Jesus. Não é que apareceu esse tempo aí, não. O pessoal já sabia já. A história o interessante do Evangelho é que o cara ele tá falando ali, mas para nós, aquilo lá é o passado, é o presente e é o futuro. Cada palavra ali é atemporal. Jesus ele era atemporal. O tempo todo ele era atemporal, Jesus. Ele falava uma coisa do passado, depois ele lança uma do presente e outra do futuro. Jesus é atemporal. Se você pegar ali e falar assim, é tudo a mesma coisa, não é. Por isso que ele dizia também que ele falava em parábolas, para que as pessoas não entendessem. Aquelas pessoas, tá? Porque por algum motivo foi tirado o mistério do céu delas, aí elas não conseguem ver. Por tradição oral. Mateus, por exemplo, reutiliza cerca de 90% do conteúdo de Marcos, o que seria estranho se ele tivesse presenciado os fatos pessoalmente. Lucas admite abertamente, logo no prólogo, em Lucas 1, capítulo 1, versículo 4, que não viu nada com os próprios olhos, mas reuniu relatos de outros. João, por sua vez, faz uma teologia muito mais desenvolvida. Pessoal, a gente tem que lembrar
que naquele tempo que esses caras corajosos de Deus estavam falando lá pra esse povo, se você fosse contra alguma coisa daquele povo lá, eles já pegavam em pedra pra te tacar, meu irmão. Então o que eles tinham que fazer pra tentar levar a galera? Eles iam trabalhando essa galera aí. Eles iam trabalhando, pegando essa galera aí, ó, aos poucos. Tinha momento lá que Paulo ia pegando aos poucos, depois ele arrebentava, os caras já pegavam a pedra, batia nele, jogavam ele do barranco. Entendeu? Por isso que essa galera tinha medo de falar pra essa gente. Aí eles iam levando ao pouco, às vezes o Paulo ele falava que ele se fazia de judeu, cara.